Ser humano e mudança bíblica, que foram as duas pregações que o Rafael trouxe para nós. O Jeff falou sobre os agentes de mudança bíblica. E na semana passada, depois de uma interrupção de 3 semanas, nós tivemos o Pedro falando sobre as disciplinas espirituais e como que elas contribuem no processo de formação de Cristo em nós. Lembre-se que a ideia central da nossa série é a formação de Cristo em nós, e para que isso ocorra, é importante lembrarmos que isso é um processo. Paulo diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, o seguinte: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Em Efésios 4, ao falar sobre como Cristo distribui os dons espirituais na igreja, Paulo diz que o objetivo é que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, ou como diz na outra versão, a medida da estatura completa de Cristo, dando também a ideia da formação de Cristo em nós. Porém, mais importante ainda é o entendimento do que Paulo diz em Romanos 8, 28, de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Esse entendimento é fundamental, pois o tema que nós vamos tratar hoje não é um tema popular e, infelizmente, acaba dividindo o mundo cristão, acho que mais particularmente o mundo evangélico, em relação à visão de Deus. Como que nós enxergamos quem é esse Deus que nós adoramos? Hoje nós vamos falar do sofrimento como um agente de transformação e um agente de formação de Cristo em nós. Então, acompanhe comigo de novo, eu vou ler Tiago 1, do versículos 2 ao 4 novamente. Vou ler na versão NVI. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, orem comigo nesse momento, para a gente entrar na pregação. Senhor Deus, esta é a palavra do Senhor, não é a minha palavra, e a minha oração nesse momento é que o Senhor possa me proteger, possa proteger a igreja das minhas palavras, que seja apenas aquilo que o Senhor quer comunicar com o teu povo hoje de manhã e com aqueles que estão te buscando, querendo te conhecer, buscando saber quem é esse Deus que outros falam. Então a minha oração é para que o Senhor se revele através daquilo que é do Senhor apenas, Deus. Então, seja com a nossa igreja hoje de manhã, abençoando o nosso tempo e nos dando iluminação através do entendimento da palavra do Senhor. Fazemos essa oração no nome do teu Filho. Amém. Então, a minha ideia hoje não é fazer uma exposição versículo por versículo, mas abordar algumas ideias que estão presentes em cada um desses 3 versículos. Para isso, o meu plano é nós começarmos de trás para frente, olhando hoje para os versículos 4, depois para o versículo 3, e na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos concentrar no versículo 2, ou seja, como é possível considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. Então, na verdade, em relação ao versículo 4, eu só gostaria de destacar que essa expressão que ele usa de ação completa da perseverança, que tem como objetivo que sejamos maduros e íntegros, é exatamente a ideia central da nossa série, ou seja, formação de Cristo em nós. Ser maduro e íntegro, ou como diz na versão de João Ferreira de Almeida, ser perfeito e completo, é alegre e humildemente reconhecer que Cristo é tudo o que nós precisamos e viver tendo essa verdade como guia, que relaciona muito com o conceito de piedade que o Pedro trouxe na semana passada. Mas vamos dar um passo atrás, então, do versículo 4 e vamos estacionar por um tempinho no versículo 3 hoje. Versículo 3 diz o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
E uma palavra-chave aqui é perseverança. E por que essa palavra é tão importante? Da mesma forma como na língua portuguesa, a raiz do substantivo perseverança, no grego, que é o idioma original em que a carta foi escrita, é a mesma raiz do verbo perseverar que nós encontramos, por exemplo, no Evangelho de Mateus. Mateus 24, dos versículos 12 a 14, diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A raiz aqui é a mesma da palavra perseverança lá em Tiago e perseverar aqui em Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, perseverança é fundamental para a salvação. Mas atenção, tudo o que eu não quero que vocês sintam ao ouvir essa palavra sobre perseverança é pressão. Pressão de ter que dar conta, pressão de se mostrar forte, pressão de enfrentar tudo sozinho, pressão de confiar nas suas próprias forças ou no seu próprio entendimento. A indignação de Paulo com os Gálatas, que nós lemos na carta, foi justamente porque eles estavam distorcendo a ideia de como continuar na jornada cristã. Ouçam só o que Paulo diz em Gálatas 3, começando no versículo 1. Gálatas 3, 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra? E vocês conseguem perceber o tom de Paulo. Isso é tão sério que ele diz que esse tipo de conduta não é o Evangelho. O Evangelho não é o próprio poder para se aperfeiçoar e perseverar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E neste Evangelho é revelada a justiça de Deus, que diz que do princípio ao fim é pela fé, e não pela prática da lei, não pelo esforço próprio. Mas agora ouça o que Jesus diz para as suas ovelhas. João 10, começando no versículo 27. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, se nós pertencemos a Cristo, se nós somos ovelhas de Cristo, Ele vai nos conduzir pelo caminho da perseverança. Se você pertence a Cristo, se Jesus é o seu pastor, Ele vai guiá-lo pelo caminho da perseverança. E o outro trecho do versículo 3 de Tiago 1, que eu quero destacar hoje, é a expressão, a prova da sua fé. Tiago diz que nós sabemos que a prova da nossa fé produz perseverança. E é aqui que eu quero introduzir o tema da mensagem de hoje. O sofrimento como um agente de mudança, o sofrimento como um agente de transformação, de formação de Cristo em nós. Então eu quero colocar uma lente no sofrimento como uma das principais formas pela qual a aprovação acontece, pela qual a nossa fé é provada. Então, primeiramente, vamos tentar definir o que é o sofrimento. A ideia de sofrimento é usada na Bíblia com várias outras palavras, como aflição, dor, angústia, agonia, tribulação, adversidade, miséria. E apesar de não ser uma definição que nós encontramos no dicionário,
A autora Elizabeth Elliot, no livro que ela escreveu, que se chama O Sofrimento Nunca é em Vão, traz uma citação que representa e resume bem o que é o sofrimento. Ela diz o seguinte: sofrimento é ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. Sofrimento é ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. Uma passagem que ilustra bem o sofrimento por desejar o que não tem, nós podemos ler Tiago 4, versículos 1 e 2. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Pensem em todo o sofrimento causado por causa dessa realidade ao longo da história humana. Um outro exemplo é pensar nas consequências do pecado do rei Davi, quando ele cobiçou a esposa de um soldado do seu exército, quebrando diretamente um dos 10 mandamentos. O rei Davi quis algo que ele não tinha e que não pertencia a ele, e por causa dessa cobiça, um rastro de sofrimento e morte foi deixado. Já um exemplo de sofrimento por ter o que você não deseja, nós podemos pensar no exemplo do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, versículos 7 e 8, rogando ao Senhor 3 vezes para que ele tirasse o espinho na carne dele. Paulo tinha algo que estava atormentando muito, causando grande sofrimento a ele, pois ele roga ao Senhor 3 vezes para ser livre daquilo. Mas é justamente nesta ocasião que o Senhor responde para Paulo: a minha graça é suficiente para você. A realidade então é, o sofrimento existe. Existe sofrimento no mundo. Paulo, quando escreveu para os Gálatas, ele disse que a presente era é perversa. João, também na sua primeira carta, diz que o mundo todo está sob o poder do maligno. E a origem de todo sofrimento no mundo, seja qual for sua natureza, é Gênesis 3:6. O Rafael tem mencionado frequentemente a importância da compreensão dos 3 primeiros capítulos de Gênesis. E realmente é fundamental, porque todo o restante da Bíblia é desdobramento da realidade presente nesses 3 capítulos. Gênesis 3, versículo 6 diz assim: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Esse versículo explica o que João disse sobre o mundo estar sob o poder do maligno e como ele conseguiu acesso e poder para governar a presente era, que é perversa. Essa desobediência direta ao que Deus havia ordenado que Adão e Eva não fizessem é a origem de toda maldade e sofrimento no mundo. Morte, doenças, guerras, violência, aborto, estupro, abandono, assassinatos. Paulo diz em Romanos 8 que até mesmo a natureza criada geme, como em dores de parto, por ter sido submetida à inutilidade e se encontrar num estado de escravidão à corrupção. Tudo isso pelo fato de o ser humano ter optado pelo caminho do orgulho, pelo caminho da independência de Deus. E isso fez com que a comunhão perfeita que existia antes com Deus não fosse mais uma realidade, pois a santidade de Deus não pode ser associada com o pecado. De forma retórica, Paulo pergunta na sua segunda carta aos Coríntios: que comunhão pode ter a luz com as trevas? Essa é a realidade de Deus e do pecado. Não existe comunhão entre Deus, que é luz, e o pecado, que representa trevas. Para que o ser humano, que depois de Gênesis 3:6 se tornou pecador por natureza
e por escolha tenha comunhão com Deus, é necessário que o pecado seja pago. E como o salário do pecado é a morte, é o que Paulo diz em Romanos, o pagamento do preço do pecado tem que passar pela morte. E é aqui que nós vemos o Evangelho, as boas novas, com o próprio Deus providenciando um caminho de volta a Ele, através da morte do seu Filho. Aquele que não tinha pecado, se tornou pecado por nós, mas isso custou a sua vida. Mas isso também revela a justiça de Deus, por quê? Porque o pecado não foi deixado impune. Por isso Paulo diz que em Cristo nos tornamos justiça de Deus. Então eu mencionei uma citação simples que diz que o sofrimento é ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. Mas embora seja verdade que todo sofrimento tem origem no pecado de Adão e Eva, e que todos nós somos pecadores por natureza e por escolha, nem todo sofrimento pelo qual nós passamos tem origem em nós mesmos ou é culpa nossa. Embora seja verdade que todo sofrimento tem origem no pecado de Adão e Eva, e que seja realidade que nós somos pecadores por natureza e por escolha, nem todo sofrimento que nós enfrentamos tem origem em nós mesmos ou é culpa nossa. Muitos sim, mas nem todos. Tiago menciona no versículo 2 a expressão diversas provações. E a ideia aqui é a de vários tipos de provações que envolvem diferentes tipos de sofrimentos. Há quem sofra por fazer o mal ou como consequências de escolhas ruins. Há quem sofra por causa da maldade de outros e como consequência de escolhas ruins de outras pessoas. Há quem sofra por ver outros sofrendo. Há o sofrimento simplesmente porque nós somos seres humanos, caídos, e por vivermos na presente era que é perversa. Há sofrimento físico, sofrimento mental, sofrimento emocional, sofrimento espiritual. O sofrimento muitas vezes é um mistério que nós não conseguimos explicar. É simplesmente uma realidade. No Evangelho de João, capítulo 9, nós temos um exemplo disso. João 9, versículos 1 a 3, diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Aqui os discípulos de Jesus cometeram a mesma falácia que os amigos do Jó, pois eles tentaram associar o fato de um homem ter nascido cego com algum pecado específico, ou dele ou de seus pais. Jesus, porém, disse que a cegueira dele não estava associada a nenhum pecado dele e a nenhum pecado de seus pais, e aponta para uma obra que é muito maior. E nesse mistério, que é a manifestação da obra de Deus, há um outro tipo de sofrimento, que é o sofrimento por fazer o bem. Acompanhe comigo a leitura de 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 até o 18. Pedro 3, 13 a 18, diz assim: Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer por praticarem a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês
porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal, pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. E aqui nós entramos num tema muito delicado, pois a forma como nós lemos esses versículos e lidamos com essa verdade vai influenciar a forma como nós relacionamos com Deus. Pedro está dizendo que é melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal, se for da vontade de Deus. Alguns vão ouvir esse versículo e questionar: como que um Deus que se diz amoroso pode querer que eu sofra, ainda mais por fazer o bem? Isso não é amoroso e muito menos justo. E acabam decidindo não querer nada com esse Deus. Outros simplesmente ignoram ou distorcem esse versículo e atribuem todo e qualquer sofrimento ou ao diabo, tudo culpa dele, ou à falta de fé da pessoa. Inclusive aqueles que são consequências diretas dos nossos pecados. Dizem que se alguém continua sofrendo, ou se alguém não prospera, segundo o entendimento deles, é porque eles não têm fé. Infelizmente, essa visão, que é a visão da teologia da prosperidade, além do risco de estimular a idolatria ao elevar as bênçãos de Deus como mais desejáveis do que o próprio Deus, ela elimina totalmente o sofrimento como um poderoso agente de transformação. Além do fato de considerar o Senhor Jesus e a obra dele apenas como meios para a provisão física e material, ignorando o chamado para nós tomarmos nossa cruz e segui-lo. Obrigado, Caia. Honestamente, eu não sei o que eles fazem com passagens como Filipenses 3, versículos 10 e 11, que diz, Paulo dizendo: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Mas fato é, passagens como essas não são passagens fáceis. Nem passagens como Amós, capítulo 3, versículo 6, que diz: ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Ou Êxodo 4:11, que diz: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Mas na minha Bíblia eu também leio em Deuteronômio 32:4, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Então, por causa disso, por causa da soberania de Deus e por causa da verdade de que ele é justo, de que ele não comete erros e ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, inclusive através do sofrimento, é que nós podemos lidar com o sofrimento como um poderoso agente de transformação. Então, eu quero partir para um fechamento, mas eu gostaria de apontar 3 propósitos do sofrimento como um agente de transformação. Primeiro, diz, o sofrimento ganha a nossa atenção. Há uma frase bem conhecida do C.S. Lewis que diz: Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. Ela é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Nenhuma dor ou sofrimento tem finalidade em si mesmo. Precisamos lembrar que o propósito é a formação de Cristo em nós. E que isso é um processo. Então, tendo ganhado a nossa atenção, o sofrimento então tem o propósito de revelar o nosso coração. Quem não ama a promessa de Deus no livro do profeta Ezequiel, de que ele vai tirar de nós o coração de pedra e colocar um coração de carne? Mas de novo,
Isso é um processo. E esse processo pode ser doloroso. João Calvino disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E o que o sofrimento muitas vezes vai revelar é a idolatria que está dentro do nosso coração. Seja através de algo que nós queremos e não temos, ou através de algo que nós temos, mas não queremos. E quando nós falamos de ídolo, nós estamos falando de qualquer coisa em que nós confiamos ou colocamos esperança e satisfação mais do que no próprio Deus. Ouçam o que o salmista diz no Salmo 115, começando no versículo 4, Salmo 115, 4. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Então, o que esse salmo está falando? Ele está falando que na idolatria nós nos tornamos como os ídolos. A idolatria produz insensibilidade, apatia, frieza espiritual, morte, porque alguma coisa está roubando o lugar de Deus dentro do nosso coração. Então, quando Deus, na sua misericórdia, na sua graça, promete tirar esse coração duro, insensível, tomado por ídolos, e colocar um coração de carne, nós precisamos lembrar que isso é um processo, é como uma cirurgia. E esse processo de transformação, da formação de Cristo em nós, é um processo doloroso. É doloroso porque ele passa pela renovação da nossa mente, como Paulo diz em Romanos 12. E é pela renovação da mente que nós passamos a reconhecer o tamanho e a gravidade do nosso pecado contra um Deus que é justo, que é santo. E qual que foi o preço que ele pagou quando ele enviou seu filho para a cruz. Então, o sofrimento ganha nossa atenção e o sofrimento revela o nosso coração. O terceiro propósito do sofrimento, como um agente de transformação, o sofrimento nos encaminha para a perfeição. Eu acabei de citar Romanos 12, 2, que nos exorta a nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Mas para quê? Por que nós precisamos ser transformados? Por que precisamos ter a nossa mente renovada? Qual que é a finalidade? Paulo conclui a frase: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Voltando então à nossa passagem de Tiago, sem a transformação pela renovação da mente, vai ser muito difícil que a prova da nossa fé produza perseverança, pois nós não vamos nem experimentar, nem comprovar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, ainda mais quando a vontade dele envolver sofrimento. Qual que foi a primeira palavra que o Senhor disse para Paulo, logo após ele dizer que a minha graça te basta? Ele disse, pois, ou porque, dependendo da versão. E pois, ou porque, significa que ele vai dar o motivo do que ele disse logo antes. Qual que era o motivo pelo qual a graça de Deus bastava para Paulo, mesmo em meio àquele sofrimento que era o espinho na carne dele, e que ele rogou 3 vezes ao Senhor para que ele o tirasse dele? Pois, ou porque, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi a resposta do Senhor. Por meio daquele sofrimento, o poder de Cristo estava sendo aperfeiçoado em Paulo. A imagem de Cristo estava brilhando de forma mais clara na vida de Paulo, ao ponto de Paulo então dizer logo em seguida, 2 Coríntios 12, 9 e 10, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim.
Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então nós sabemos que Deus age em todas as coisas, inclusive no sofrimento e na dor, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, é o que Paulo diz em Romanos 8. E o seu propósito é que nós sejamos conformes à imagem do seu Filho. No livro que eu mencionei, O Sofrimento Nunca é em Vão, a autora diz: ninguém participa da alegria de Deus sem primeiro provar das aflições de seus filhos. E aos Coríntios, Paulo diz que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O versículo que a Grace compartilhou com a gente. Então o sofrimento ganha a nossa atenção, o sofrimento revela o nosso coração e o sofrimento nos encaminha para a perfeição. Como eu disse, o tema do sofrimento não é um tema popular e não é um tema fácil também. No capítulo 6 do Evangelho de João, nós lemos o seguinte, versículo 53, Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então o sofrimento é uma realidade, e não é uma realidade fácil. Infelizmente, diante do sofrimento, muitos terão a atitude desses discípulos, que voltaram atrás e deixaram de seguir Jesus. E Jesus diz na parábola do semeador, ele compara esse tipo de atitude a sementes que caem sobre pedras. Recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem quando? Na hora da provação. Dentro da ideia da primeira carta de Pedro, que está totalmente relacionada ao tema do sofrimento, quando ele diz que o fogo surge na igreja, e a igreja é representada por aqueles que pertencem e creem em Cristo, a provação tem o propósito de purificação, de formação de Cristo em nós. Quando o fogo chega ao mundo, o propósito é despertar ou destruir. Mas o sofrimento é uma realidade. Eu não consigo nem imaginar qual que é o tamanho da sua dor ou do seu sofrimento, e eu sei que nós temos irmãos e irmãs aqui na nossa igreja passando por sofrimentos que a maior parte de nós não tem nem ideia e não conseguiria suportar. Mas o propósito não é comparar quem sofre mais ou quem sofre menos e, com base nisso, se sentir melhor ou pior. É nosso chamado, como igreja de Cristo, chorar com os que choram, carregar os fardos pesados uns dos outros, encorajar na perseverança. E como Paulo diz em 2 Coríntios 1, com as consolações que recebemos de Deus em nossas tribulações, consolar outros que estão passando também por tribulações. Você já pensou que Deus pode usar do seu sofrimento para abençoar a vida de outras pessoas? Porém, em última instância, há apenas uma pessoa que sabe exatamente o que você está passando e ele não está alheio à sua dor. Ele a conhece profundamente e se compadece como nenhum de nós jamais poderíamos. Portanto,
visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Em Cristo, nenhum sofrimento seu é em vão. Nenhum sofrimento é desperdiçado. Eles estão produzindo uma glória eterna que pesa mais do que qualquer um desses sofrimentos. Ao falar sobre a sua morte e sua ida de volta para o Pai, Jesus disse para os discípulos em João 16:33, e eu encerro. João 16:33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Senhor Deus, eu me apego a essas palavras. Essas palavras são de esperança para mim, são de esperanças para a tua igreja, que mesmo em meio à mais profunda dor, em meio a mais profundo sofrimento, nós não temos palavras do Senhor falando que essas coisas não vão acontecer. Na verdade, o Senhor disse, vocês vão passar por isso sim, mas tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Então transforma-nos, Pai, completamente pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, com a certeza que, como Caio nos lembrou, em Ti nós somos mais do que vencedores. Nada, Pai, do que nós passamos poderá nos separar de Ti. Estamos em Tuas mãos e nada poderá nos arrancar das mãos do Senhor. Então, aviva esse ânimo para poder perseverar. Ajuda a Tua igreja, mesmo em meio ao fogo que vem para nos provar, a olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, e nele alegremente poder regozijar em qualquer coisa que vem em nosso caminho, Pai. Ao Senhor, Pai, seja a glória das nossas vidas através, como cantamos na última música, ao muito ter, ao quando tudo está bem, mas também em meio ao sofrimento, em meio às adversidades. Mas lembramos que o nosso pastor, aquele que cuida das nossas vidas, das nossas almas, é compassivo, é misericordioso, conhece o que estamos passando, mas nos conduz às águas de tranquilidade. Segura-nos, Senhor. Toca na Tua igreja para que a gente descanse, independente da circunstância, e abre os nossos olhos para que Te vejamos em toda a Tua glória, Pai. É a nossa oração que fazemos, Deus, em nome de Jesus. Amém.